TRXF11, o fundo de real estate da TRX. Vamos ler o relatório de março de 2025, publicado agora no final do expediente do dia 3 de abril de 2025. O fundo que tem uma situação de alavancagem, vamos continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Tá aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em 2019, tem aí um valor patrimonial de 2 bi, 184 mil cotistas, a cota patrimonial lá a R$ 101,26, tem aí uma ABL total de 593 mil metros quadrados, tem aí, pessoal, uma vacância física bem baixa de 0,22, uma vacância financeira aí de 0,42, 58 imóveis no portfólio, uma liquidez média na B3 aí de 7 milhões e 250 mil reais. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o TRXF11 fechou na B3 aí a R$ 100,35, fazendo um P sobre VP de 0,99, uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de 2,60%. A cotação, pessoal, cresceu bastante aí no mercado secundário desde dezembro de 2024, atingindo o pico agora em março aos R$ 104,27, mas decresceu um pouquinho, retornando aí a casa dos R$ 100, né? A última distribuição, pessoal, será paga agora no dia 14 de abril de 2025, será aí de 93 centavos, mantendo dentro daquele guidance, fazendo um P sobre VP aí de 0,92, anualizado de 12,68%. Quem tivesse investido aí R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje aí R$ 1.243,10, segundo o investidor 10. O fundo, pessoal, ele segue aí acompanhando a linha do CDI, tá? Bem próximo, superior ao IPCA e também superior ao IFIX. Voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta aí que os 93 centavos corresponde aí ao yield anualizado de 11,07%, será pago agora no dia 14 de abril. O guidance segue lá aquele projetado entre 90 e 93 centavos. Em relação lá ao Hospital Albert Einstein, pessoal, registra aí uma estrutura externa de 96% já concluída. A rentabilidade do fundo total aí foi negativa, tá? De menos 0,78%. Em relação aos números de investidores, 184 mil, uma movimentação diária aí na B3 de 7.250.000 reais. Segundo a gestão, pessoal, no mês aqui foram estruturadas 2 operações de antecipação aí de recebíveis, tá? Tendo como lastro aí contratos atípicos do TRXF11. Segundo a gestão, isso visa preservar aí o caixa atual do fundo e equalizar a necessidade de caixa para o médio prazo. Essas 2 operações, pessoal, permitiram ao fundo a captação aí de 159 milhões, valores estes que passam a ser incorporados aí no saldo devedor da alavancagem do fundo, tá? Então, ele recebe isso como caixa em 159 milhões, mas esse valor passa lá para a DRE do fundo como alavancagem, tá? Como dívida. Veremos isso mais adiante. O fundo, pessoal, segundo a gestão, equaciona aí o caixa para o ano de 2025, lembrando que ele tinha aquela necessidade lá em aproximadamente 50 milhões, veremos mais adiante que esta necessidade também houve aí um reajuste. A primeira operação, pessoal, foi lá com uma emissão de CRI, tá? Que teve como lastro aí os contratos de locação lá das lojas Mateus de Ananindeua, de Marituba, de Russas, no Ceará, e também de São Mateus, no Maranhão. Segundo a gestão, o CRI tem prazo aí de 15 anos, ele é indexado ao IPCA com aquela operação casada, tá? Com o mesmo índice de reajustes aí dos contratos de locação. Não há carência de principal e de juros, o que é muito bom. A taxa de emissão aí foi de 6,8 ao ano e o total emitido aí foi de aproximadamente 89 milhões e 300 para estes contratos, tá? A segunda operação, pessoal, segundo a gestão aqui, fica para as lojas Leroy Merlin, lá de Jundiaí, a Obra Max, lá de São Gonçalo, e também o TR Center Decathlon, lá de Goiânia, tá? Para estes 3 contratos, pessoal, a gestão conseguiu aqui uma cédula de crédito imobiliário, tá? Tomada integralmente aí por um banco de investimentos. Segundo a gestão, esta CCI tem um prazo de 20 anos, considerando aí o prazo mais longo dos contratos atípicos, que é o da Obra Max, lá de São Gonçalo, tá? Possuindo como indexador aí o CDI, um spread aí de mais 2%.
Não há taxa de carência de juros, o que é muito bom, mas há carência de principal nos primeiros 12 meses. E o valor emitido foi de aproximadamente aí 69 milhões e 800 mil reais, tá? Não possui aí, pessoal, custo de pré-pagamento e o fundo possui aí a opção e a intenção de pagar esta CCI em até 12 meses, tá? Segundo a gestão, isso poderá ser feito aí com recursos de caixa do fundo ou com securitização dos recebíveis aí dos mesmos contratos que são lastros da CCI, porém com um CRI tendo como indexador o IPCA. A gestão comenta aqui também, pessoal, que está em fase final aí de diligências lá para a conclusão das vendas do Açaí Ipatinga em Minas Gerais e do Açaí Avenida Brasil, Rio de Janeiro, tá? Esta operação visa aí a captação com a realização de lucros e a amortização aí de 136 milhões, tá? Já que, segundo comentado pela gestão, o CRI tem como lastro estes imóveis, tá? Representando aí este montante de 136 milhões. As burocracias lá dos órgãos públicos aí já foram praticamente emitidas, né? As documentações estão aí com datas marcadas para serem entregues aí ao fundo, o que é muito positivo. Segundo a gestão, segue na diligência e na negociação para a venda de outros imóveis do portfólio, tá? Lembrando que o fundo tem uma necessidade aí de caixa para 2025, tem aí também uma alavancagem considerável, veremos adiante, segure aí no vídeo que veremos em detalhes como está esta alavancagem. Então, estas transações de securitização, de venda de imóveis, faz parte aí daquela necessidade desesperada do fundo aí por recursos, né? Segundo a gestão, também tem as inaugurações lá das duas lojas do Grupo Mateus, desenvolvidas lá pelo TRXF11, tá? Lá na região metropolitana de Belém. A primeira é da loja na Lindeua, com 7.621 metros quadrados, e a segunda é para a loja de São Mateus, no Maranhão, tá? Com 3.734 metros. Há também aqui, pessoal, uma loja lá de Marituba, tá? Com 10.291 metros quadrados, o que é muito bom. Então, ele já conclui aí aproximadamente 3 lojas, elas que já estavam aí no radar do fundo para inaugurar, e essas lojas entram em operação, o que é muito positivo. Em relação à ADRE do fundo, pessoal, para março ele apurou aí um total de receitas de 22 milhões. Vejam que decresceu bastante, tá? Desde lá de janeiro de 2025, saindo de 37 milhões para 22 milhões agora em março. O fundo, pessoal, ele tem aí um total de despesas de 7 milhões e 300, conseguindo fazer aí um resultado operacional de 74 centavos por cota, decrescendo bastante também, tá? Saindo lá de 1,56 para 74 centavos. A distribuição por cota é de 93 centavos, um resultado, pessoal, acumulado, não distribuído aí, de R$ 1,08 por cota, consumindo um pouco da reserva. Mas o que queremos chegar, pessoal, é aqui, ó, vejam, na estrutura financeira e de alavancagem do TRXF11. Vamos entender um pouquinho melhor como tudo isso está atualmente no fundo, tá? Pessoal, o fundo tem aqui 3 bilhões e 100 para o TRXF11 e 774 milhões para o TRXB11, tá? Este total de ativos aqui, pessoal, soma aí a ordem de 3 bilhões 955 milhões de reais. Agora, pessoal, em relação ao saldo devedor das securitizações, que é onde mora as alavancagens aí dos dois fundos, nós temos aqui um total de 1 bilhão 552 milhões, tá? Isso porque nós vamos somar aqui 1 bilhão 123 milhões do TRXF11 e 429 milhões do TRXB11, chegando aí a 1,5 bi de saldo devedor das securitizações. Então, pessoal, se considerarmos aqui que o total de patrimônio de ambos os fundos é na ordem aí de 3.955 milhões, ele tem aí hoje um percentual de alavancagem de 39,2%, tá? Então, é uma alavancagem bem alta, bem considerável, importantíssimo ficarmos atentos a isso. 39,2% é um alerta vermelho de alavancagem. Agora, não é só isso, pessoal. Vamos entender aqui qual é a real necessidade de recursos do TRXF11. Vamos pegar aqui o 1 bi 552 milhões de securitizações, de saldo devedor que o fundo tem, pessoal, e vamos somar aqui aos 306 milhões em investimentos de ativos com liquidez, tá? Lembrando que ele tem aí 306 milhões de FIIs
e também em ativos em geral, com liquidez, com cotas do CPUR e tudo mais, ele tem aí um saldo negativo de 1.246 milhões, tá? Agora, deste saldo devedor, pessoal, nós vimos aqui anteriormente no vídeo que ele conseguiu securitizar aí 159 milhões, chegando aí a um saldo negativo de 1.087 mil reais. Agora, vamos lembrar, pessoal, que nos relatórios passados a gestão comentava aí que tinha um saldo de 830 milhões para securitizar. Se considerarmos que o fundo já securitizou 159 milhões deste total aí de 830, temos então que o fundo ainda tem um saldo de 671 milhões para securitizar, tá? Em operações. Então vamos somar, pessoal, este saldo aí de 671 milhões de reais que ele possui aí para securitizar ainda, daquele saldo negativo de 1.087 mil reais. Nós chegamos aí a um saldo negativo de 416 milhões de reais. Agora vejam, pessoal, neste relatório a gestão comentou também que busca aí a realização da venda de 2 lojas, somando aí 136 milhões de reais. Se considerarmos que ele realizará a venda daquelas 2 lojas lá de Ipatinga e também da Avenida Brasil no Rio de Janeiro, se somarmos o crédito aí de 136 milhões deste CRI que ele tem aí, destas 2 lojas, do saldo negativo de securitizações aí de 416 milhões, ele ainda tem um saldo negativo aí de 280 milhões, tá? Com todas essas movimentações de securitização, de antecipação de recebíveis, de vendas de lojas, pessoal, temos que o TRXF11, em união com o patrimônio do TRXB11, precisa hoje aí de 280 milhões em caixa para quitar todas as suas dívidas. Agora, pessoal, vejam aqui comigo, tá? Eu tirei um print aqui daquele vídeo do relatório passado que fizemos aqui no canal em relação à estrutura de alavancagem. Vamos fazer aqui um comparativo, tá? Comentávamos no vídeo passado que a necessidade de caixa do fundo era na ordem aí de 308 milhões, fazendo aquela conta de papel de pão de padaria, né? Depois de todas essas movimentações, pessoal, nós temos aqui que a necessidade agora decresceu, tá? De 308 milhões para 280 milhões. Vejam aqui que houve um aumento na relação de securitização com os imóveis, que no relatório passado era na ordem de 31%, e agora, pessoal, chega aqui aos 35%. E a alavancagem apurada, que no vídeo passado comentávamos que era na ordem aí de 25% a 30%, agora com os números mais estruturados dentro do relatório, nós temos que esta alavancagem chega aí a 39,2%. Vejam que, inclusive, aqui a alavancagem líquida, segundo o relatório, é de 25,67%, subiu, tá? Saiu de 22,7% para 25%, mas a alavancagem real do fundo chega aí aos 39,2%. E não é só isso, pessoal. Vejam que a necessidade de caixa aqui para os próximos 12 meses, como comentávamos nos vídeos passados, de que ela vinha crescendo e agora se confirma, né? No vídeo passado, esta necessidade era na ordem aí de 50 milhões e agora, pessoal, esta necessidade está aqui na casa de 53 milhões 458 mil reais, tá? Então, importantíssimo o cotista do TRXF11 ficar atento a estes números. Inclusive, pessoal, no índice de liquidez corrente aqui, se considerarmos que ele tem 306 milhões aqui em ativos com liquidez, se dividirmos aqui pelo total de necessidade de caixa que ele possui, este índice subiu, tá? Ele saiu lá de 5,22 para 5,73 vezes, mas somente analisar o fundo por este índice de liquidez corrente não é o suficiente, tá? É importantíssimo considerar aí as obrigações do fundo em relação às alavancagens, as securitizações, as operações de securitizações, mas o fato é que para quitar todas as suas dívidas, ele ainda precisa aí de 280 milhões. Então, é acompanhá-lo, né? Perfeito? Lembrando, pessoal, que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados.
Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. Ao pessoal que comenta os vídeos, muito obrigado por isso também. Isso nos ajuda bastante. E você que não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário. Deixa a sua percepção quanto a estes cálculos que foram apresentados aqui. Se você tem alguma ponderação, algum comentário, deixa aqui embaixo também. Vamos saber qual é a sua ideia. Excelente domingo para vocês. Até um próximo vídeo. Fraterno abraço. Tchau, tchau.